Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai tocar as suas ideias. Eu sou o Guto e queria dizer que eu tenho medo de andar de ônibus com o João Marcos. Não, se preocupe não. O máximo que pode acontecer é ele capotar. E aí galera, beleza? Eu sou o João Marcos, estou aqui com Cebola, que é batista, mas se converteu no reteté lá na Bleia. Quase. Estamos aí, dançando, né? Forró ainda mais, dançando forrozinho. Lava as traves. Eu estou aqui com a Leia, que se converteu em pleno jogo do Flamengo e Vasco. E ela vai matar a saudade porque o Vascão vai voltar a perder nesta quinta-feira, hein? Nem pra time eu torço. E aí, pessoal, eu sou Leia e eu tô aqui com o Vinícius, que eu tô curiosa pra ouvir a história dele de conversão, porque eu nem sabia que ele era convertido, na verdade. Ele é convertido ao São Flamengo. Misericórdia. Fala galera, eu sou o Vini e tô aqui com o Guto, que dividiu a conversão dele num crediário das Casas Bahia. Essa foi ótima, bicho. Essa foi boa. Eu lembrei até de uma poesia que um pastor de São Paulo cantava, que ele escreveu, né? Que ele falou que a felicidade dele era um crediário das Casas Bahia. Pastor, saudoso pastor, saudades pra saudoso. Ai, na escola eu falava que ele era meu primo. É que um dia que minha mãe me desmentiu. Pois é, gente, nesse episódio a gente vai conversar sobre um tema muito importante na vida de todo crente. Na verdade, deveria ser, né? Eu acho, na minha opinião, que é uma data que, ou esse acontecimento tem que ser muito claro se você já teve um encontro com Jesus. A gente vai conversar sobre as nossas histórias de como nós entregamos nossa vida para Jesus, como nós nos convertemos. E aí, galera, fala para nós aí como é que vai ser a introdução, o panorama desse programa. Boa pergunta, hein? Aquele que está Cristo, nova criatura é. Muito bom. Aí, se eu não me engano, esse versículo que o Vini falou é 2 Coríntios 5,17. Você tem outro aí para nós, João? Diz aí. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus falando, viu galera, lá em João 10:27. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, né? Começo falando desse versículo aqui para dizer que não tem perda de salvação, certo? Então, salvo, certo? Glória a Deus, irmãos. Eu ouço um aleluia. Aleluia! Pode encerrar o programa. Esse mistério é grande. Hoje nossa conversa vai ser um pouco mais leve, descontraída, vai ser um programa de causos, que a gente gosta bastante de contar histórias. A gente vai contar as histórias da nossa conversão, e como você já conhece um pouco a gente, sabe que a gente não é normal, as nossas histórias de conversão também não são normais. Então, como o João Marcos já deu o spoiler lá no Instagram dele, contando a história da conversão dele, João, começa aí você, macho. Não tem um spoiler não, na verdade eu contei em 10 minutos. Quem quiser na íntegra, entra lá, joãomarcosbezerra.pr lá no Instagram e procura, tem lá. Que aqui eu vou tentar resumir bem muitão. Bem, cara, minha conversão, como o Guto falou no começo, foi bem inusitada aí. Eu me converti no busão. Na verdade, eu nasci praticamente dentro da igreja, né? Eu sou o rato de igreja, né? Filho de pastor,
Eu nasci em Aracati, no Ceará, e meu pai, a gente morava na casa pastoral, atrás da primeira igreja batista em Aracati. Então eu já nasci na igreja, então eu pensava que eu era crente. Até que um certo dia eu tive uma experiência com Deus, que foi aos 16 anos de idade dentro de um busão. E como é que foi isso? Eu tocava na banda de rock, chamada Banda Azul, lá em Fortaleza. A gente ensaiava normalmente no sábado, mas nesse dia a gente foi no domingo. E o domingo era bem clássico lá, domingo à tarde, lá em Fortaleza, que a gente... O ônibus que a gente pegava para voltar para casa, pra gente voltar, a turma que morava num bairro apelidado de Alto do Bode, a galera da pesada, voltava da praia no final da tarde. Então o ônibus vinha sempre lotado, né? E nesse dia eu tava com o Ítalo, um colega meu, amigo meu, né? Até hoje a gente tem contato. E voltando do ensaio, ele me chamou para ir pro terminal, né? Que lá a gente pegaria outro ônibus. Só que aí eu fui teimoso e disse, não, cara, vou no comercial Deota, que aí eu vou direto pra casa. E aí ele, beleza, mas tu vai sozinho que eu já vou pra outro lugar. Aí eu, tá certo, vamos embora, né? Na hora eu fiquei meio gelado, né? Gelei, pensando, cara, eu vou ter que encarar o busão do comercial Deota sozinho com aqueles cabras lá do Alto do Bode, tô lascado. Mas vamos lá. Quando entrava naquele bairro, cara, era interessante que a gente já esperava um assalto dentro do busão. Ou fora do busão, a gente já esperava ver, né? Um assalto. Pra vocês terem ideia, tem uma vez que a gente tava indo no domingo, de novo, pro ensaio, e um cara passou me empurrando assim, eu tava em pé, num busão, passando, empurrando, e quando ele parou na porta e pediu pro motorista abrir a porta, ele tava com uma peixeira na mão. Tinha acabado de assaltar uma pessoa dentro do ônibus. É com peixeira, bicho. Não tem esse negócio de arma não, rapaz. Né, o pessoal luta pelo porte de arma. Lá o pessoal já anda de faca, peixeira já há tempo, né? Sem porte, sem nada. Sim, então eu peguei esse busão, voltando para casa. Quando eu dei o sinal, o ônibus abriu a porta assim, que a porta era de trás. Cara, a galera do Alto do Bode me encarou que eu, pronto, vou morrer. A escolha era eu ir, ser macho e entrar dentro do busão ou esperar o próximo terminal. Eu sou macho, eu vou embora. Fui lá, paguei minha passagem, atravessei tudo e fui lá segurando no busão. Fui lá para perto da porta, tava cheio o ônibus, fui para a porta do meio. E tinha um elemento lá que ele ficava sentado em cima da roleta, né? Sabe o que é, né? Catraca lá. Traca, roleta, seja lá qual idioma que você quer. Então ele ficava lá e ele pulava a catraca e até o meio do busão e voltava. Pulava a catraca e voltava para os amigos dele lá atrás e ficava sentado em cima da catraca. Chegava alguém, ele saía e ficava nessa lenga-lenga, né? Ia lá até a metade do ônibus e voltava. Quando o ônibus entrou no bairro lá do Alto do Bode, o motorista deu uma freada na lombada lá no quebra-mola e o cara caiu por cima de outro, esse elemento caiu por cima de um cara lá. E o cara foi e ajudou ele, né, tomou um susto, não sei o que, quando o elemento voltou, né, a sentar na catraca, ele tava com o relógio do cara na mão. Tá Então, ele tava meio bêbado, mas ele foi bem rapidinho pra pegar o relógio do cara. Cara, quando ele pegou o relógio do cara, pra pegar o relógio, né? Cara, ele foi pra cima o cara que foi assaltado foi pra cima do assaltante, né? E começou aquela briga dentro do ônibus. Os amigos que estavam lá no fundão do ônibus pegaram, cobriram e começou aquela briga, bate pra lá, bate pra cá, e o cobrador lá no meio, sem saber o que fazer. Não, e eu em pé, segurando lá no meio, só vendo a presepada e tranquilo. A presepada. Vendo Não, tranquilo. Aí tinha um cara muito... Mas dessa vez eu tava bem tranquilo. E aí tinha um cara muito escandaloso no final do busão, cara. Ele começou a gritar: motorista, abre a porta, né? Porque ele tá armado, o motorista vai matar a gente. Abre a porta, não sei o quê. E o cobrador começou a perreada a puxar a cordinha. E o motor parou. No meio do nada, assim, abriu todas as portas, as 3 portas. O que era de gente descendo
A turma do bode desceu por trás, a outra turma desceu pela porta do meio, outra turma foi pra cima do motorista. Né? A galera ficou com tanto medo sem saber o que era, que uns sentaram em cima do motor do ônibus, outros sentaram quase no colo do motorista, outros conseguiram se encaixar entre o banco e aquela parte de proteção atrás do banco do motorista, cara. Então o motorista ele ficou sem ver nada o que estava acontecendo. Sei que ele parou, abriu as 3 portas e correu. Só que os caras do autor do bode desceram pela porta de trás, foram na porta do meio e começaram a bater em todos os homens que estavam descendo. Porque eles não sabiam mais quem era o cara que tinha sido assaltado, então eles começaram a bater. E isso, a porta, eu tava parado do lado. E eu lembro que os caras apanhando do meu lado aqui, eu lá, segurando a barra tranquilaço. Sabe que é o mundo se acabando do seu lado e você lá, parado, tranquilo. E aí, daqui a pouco, o cara muito escandaloso começou a gritar de novo lá: vai embora, motorista, vai embora, motorista. E o cobrador começou a puxar a cortina lá, desesperado. E aí o motorista também, cara, fechou todas as portas e foi-se embora sem ver nada. O que era de família se separou, o menino que tava sem mãe dentro do busão. O marido que ficou apanhado dentro do busão e a mulher que desceu, ficou na parada de ônibus lá. Cara, foi uma confusão danada. Eu sei que eu tava muito tranquilo. Quando fechou, ficou vago o ônibus, mas não tinha lugar sentado. Eu fui e me encostei na porta do meio. Cara, e nessa hora, eu percebi, foi assim que meio caiu a ficha o que tinha acontecido. Uma paz, assim, surreal. Coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Algo que me acalmou naquele momento. E algo que me deu o conforto de dizer assim, ó, fica tranquilo que nada vai te acontecer. E eu tava em pé lá, o pau quebrando do meu lado e eu com aquela sensação, fica tranquilo que nada vai te acontecer. E quando toda a confusão parou, que eu fui pensar o que tinha acontecido, aí foi que eu fui perceber que eu estava sentindo a presença de Deus ali naquele lugar. E foi ali que eu senti, cara, que paz louca, que paz legal. Eu quero isso pro resto da minha vida. E aí eu fiz a oração de entrega mesmo ao Senhor Jesus, né? Perdoa os meus pecados, me aceita como teu filho, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu nunca mais quero deixar de viver isso que eu senti. E assim, foi uma paz muito louca, porque você via a guerra acontecendo do seu lado, mas você tinha a sensação de que nada ia te acontecer. Isso eu tinha 16 anos, né? E a partir daí as coisas começaram a mudar. Demorou vir o chamado, né? Para ser pastor e tudo. Mas aí as coisas começaram a mudar porque eu comecei a servir ao Senhor da obra. E não só a trabalhar na obra. Massa. Que lindo. Foi doido. E é interessante que quando eu contei isso no Instagram, a galera é tão crente, cara, que o pessoal ficou glória a Deus, aleluia. E eu rindo da precepada que tinha acontecido. E eu ainda presepada o pessoal, oh, glória a Deus, né? Que testemunho lindo. Na hora não foi lindo não, cara, foi meio aperreado, mas a paz que eu senti foi uma tranquilidade louca mesmo, cara. Muito massa, muito massa. Glória a Deus. Eu sou igual o pessoal, glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, galera, o Vini até brincou ali, né? Que eu dividi minha conversão em 2 vezes no crediário das Casas Bahia, mas é porque essa experiência minha, eu tenho 2 momentos importantes que são divisores de água na minha caminhada em relação à minha conversão. Mas se você me perguntar quando foi que você se converteu, foi no primeiro momento. Até porque, como o João disse, eu não acredito que se perde a salvação. Então a minha conversão aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Eu era ali da Igreja Batista Porto de Santana, né? Minha mãe levava a gente na igreja. Só que a minha conversão não foi na igreja, ela foi em casa. Uma coisa que minha mãe fazia, que eu tenho lembrança boa até hoje, era o do culto doméstico. Ela pegava a Bíblia e lia, explicava pra gente ali na sua simplicidade. Lembro que era o Antigo Testamento, né? E eu já participava da igreja, participava da escola bíblica, né? E entendi o texto bíblico. Mesmo tendo 9 anos de idade, eu lembro de tudo, eu entendi aquele texto e entendia que eu precisava fazer alguma coisa a respeito de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, e aceitei Jesus como meu Salvador em casa. Só que naquele tempo, né, as igrejas faziam um apelo
com mais frequência do que faz hoje. Falava, levanta sua mão, vem aqui na frente, você que aceitou Jesus. E eu, por 9 anos, né, eu sempre fui muito tímido, já tinha aceitado Jesus em casa, fiquei esperando aquele momento que o pregador ia falar, você quer aceitar Jesus? Vem, levanta a mão, vem aqui na frente. Eu já tinha feito aquilo, né, só queria formalizar e mostrar para todo mundo. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando o momento certo desse apelo, e isso demorou algumas semanas, né? Porque eu não tive coragem de levantar e ir lá na frente quando o pregador fez o apelo. Aí um belo dia reuni toda a minha coragem e fui. Fui lá na frente, tremendo, com medo. E foi quando eu aceitei Jesus, né? Na verdade foi em casa. E eu fui só na frente na igreja pra confirmar não, né? Pra todo mundo ficar sabendo. E daí por diante eu fui pra classe de batismo e me batizei acho que 2, 3 anos depois. Porém, esse segundo momento importante foi porque com 13 anos aconteceu umas paradas muito ruins, muito pesadas na minha família. Eu não tive estrutura dentro de casa ali para lidar com aquilo e fui buscar apoio nos amigos que não tinham estrutura para me ajudar também, né? E aí, abalado, não tive tanto apoio na igreja, ou na verdade não quis o apoio da igreja, foi que eu saí da igreja com 13 anos, fui aceitei Jesus muito cedo, só que saí muito cedo também, e passei 5 anos fora da igreja, e com 18 anos eu resolvi voltar, só que não voltei assim de uma hora para outra, né? 18 anos, eu era doido pra fazer 18 anos, né? A gente acha que, não sei se foi assim com você, se tiver 18 anos você vai ter sua liberdade e tudo mais, eu ia poder ir nos rock de gente maior de idade, e foi o que eu fiz. Eu ainda não voltei logo de cara com 18 anos, foi todo um processo que Deus foi trabalhando no meu coração. Eu lembro que eu fui numa rave, encontrei um amigo que era muito louco, que era muito drogado, e ele ia nessas paradas de rave, meu sonho era ir numa rave, e aí fomos na rave, e as paradas já começaram a dar errado, ali no ônibus, no pra rave. A gente pegou um ônibus fretado que tinha uma galera. E ali na Rodossol, indo pra Pedreira, ali em Guarapari, meu amigo, que era muito maconheiro, ele começou a tirar um bolo de maconha da meia e acender dentro do ônibus pra fumar. E daí todo mundo viu que ele tava tirando a droga, a maconha, e tirou também e começou a fumar dentro do ônibus. Tanto que o motorista do busão abriu as portas do busão para fumar sair. E ali na Rodossol tem um posto da polícia, né? Eu pensei, pronto, a polícia rodoviária vai parar esse busão e eu vou preso. E desde antes, nos meus 18 anos, Deus já estava trabalhando no meu coração umas coisas. Eu tava me dando muito mal, quebrando muita cara, me machucando muito. E chegando na rave, eu queria estar muito ali, e chegando lá eu olhei para aquilo e falei, véi, é só isso, sabe? Nego se drogando pra curtir, nego bebendo muito. Eles falavam que quando a droga batia, o nego tava fritando, né? E de vez por outra, alguém ia pra enfermaria tomar remédio, sabe? Passava mal. Aquela música bate-estaca. Eu fiquei ali, eu acho que foi umas 12 horas. Aí chegou um momento que eu não aguentei mais. Procurei um cantinho, fiquei sentado esperando a hora de vir embora. E uma voz bem assim dentro do meu coração que dizia: que você tá fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Mas eu sou muito teimoso, né? E daí depois eu fui pra outro rock. E tal, bebia e tal. Chegava lá no meio do rock, a música alta tocando. Eu olhava para aquilo, não conseguia ver graça naquilo. E procurava um lugar para sentar, e aquela voz dentro do meu coração: aí não é o seu lugar, esse lugar não é para você. Mas eu era muito teimoso. Mas teve uma experiência que foi o divisor de águas nessa minha reconciliação, nesse meu retorno para o Evangelho. Foi num sábado. Eu estava indo, como diz meu amigo João Marcos, fazer minhas presepadas, e minha mãe tinha viajado e falou bem assim: olha, não dorme fora de casa, vai para casa cuidar da sua irmã. Aí beleza, fui lá, fiz as presepadas, estava num bairro que eu não conhecia, em Cariacica, e já estava dando meia-noite, e na época não tinha Uber, não tinha essas paradas, e meia-noite acabava o busão. Aí, com medo da minha mãe brigar comigo, fui para casa, só que o último ônibus que ia pro terminal, que ia pra minha casa, já tinha acabado. Aí eu fui a pé, num bairro escuro, deserto, que eu não conhecia, aquele verdadeiro cagaço, né?
Aí fui orando, né? Porque quando dá ruim, o que você faz? Você ora, mesmo você estando desviado, mesmo você estando fazendo um monte de besteira. Aí fui orando, morrendo de medo de morrer. E num bairro que eu não conhecia, com medo de me perder, que eu não sabia voltar pra casa. Aí fui orando e falei com Deus: ó Deus, como hoje é sábado, se eu sair vivo, se eu chegar vivo em casa hoje, amanhã eu vou pra igreja. Aí chegando no domingo, cheguei em casa, não, melhor, cheguei ali em Alto Laje, Jardim América. Pra minha surpresa, depois da minha oração, olha Deus começando a trabalhar. Veio um ônibus e já passava de meia-noite, já tinha passado os últimos ônibus. Aí veio um ônibus pro terminal de Itacibá. Aí eu dei sinal, Deus com sua providência, eu tinha prometido a ele que se eu chegasse vivo em casa, eu ia pra igreja no domingo. Aí dei sinal pro ônibus fora do ponto, o ônibus parou. E como já era meia-noite, ele já tinha encerrado, eu fui pagar a passagem, o trocador não aceitou minha passagem. Olha só o milagre de Deus aí. Aí beleza, eu pensei, pô, vou chegar no terminal, já tá mais perto de casa, eu vou a pé. Aí eu já conheço o caminho, tá de boa. Chegando no terminal, tinha ainda mais um ônibus que ia pro meu bairro, né? Como que Deus faz as coisas, né? Pra eu não ter desculpa de falar, não vou pra igreja. Isso aí foi só coincidência. Aí beleza. Aí cheguei em casa vivo, com um ônibus, não precisei andar a pé. Aí no domingo, né, eu falei, pô, não tem como escapar. Prometi, vou pra igreja. Aí fui pra igreja que meu tio pastoreava. E eu lá com os meus 18 anos, desviado há 5 anos. E foi chegar o momento da palavra. E cara, aquela palavra que meu tio pregava rasgava meu coração. Parecia que era pra mim, cara. Parecia que era pra mim. E aí foi que eu falei assim, velho, não tem como, eu tô me ferrando muito, tô quebrando muita cara, tentando do meu jeito, eu vou tentar do jeito de Jesus agora, não tem pra onde fugir. Aí foi que eu voltei pra igreja, foi meu momento de reconciliação, e falei assim, velho, não quero brincar de ser crente, agora é pra valer. Daí, desse tempo pra lá, acho que 2, 3 anos eu tava no seminário já, tava servindo na igreja, pra valer assim. E Deus foi trabalhando no meu caráter, cara. Deus foi trabalhando no meu caráter e até hoje está trabalhando. E esse foi meu momento 2 e 1 aí da conversão. Na verdade, foi lá quando eu tinha 9 anos e com 18 foi só a minha reconciliação. Quase perdeu a salvação. Não perdeu. É interessante porque com 7 anos eu fui na frente, né? No culto das crianças eu brinquei com o Cebola da Assembleia de Deus, mas eu ia no culto das crianças na Assembleia de Deus, que tinha uns amigos na rua, né? Eles iam lá na igreja, por causa dos embaixadores, e eu ia na Assembleia de Deus lá. Cara, é interessante que eu fui, porque eu vi meus colegas tudo indo lá pra frente, só que não foi conversão. Não conversão. Aquilo ali não fez diferença nenhuma na minha vida, né? Dos 7 anos até os 16 anos. Então por isso que eu nem conto como conversão. Eu conto como um exibicionista. Eu fui me exibir, dizer, eu também fui. Uhum. Eu também fui. E só outra coisa também, só pra pontuar, Guto, como era teu tio, ele possivelmente ele pregou pra você mesmo, viu? Só pra pontuar. É verdade, é verdade. Pode ir? Olha lá, manda, Fabrício. Rapaz, tô doido pra ouvir tua história. Não, a minha história é muito parecida com a do Guto, só que a minha foi ao inverso do Guto, né? Eu também cresci na igreja, essas coisas todas, né? Membro fundador aqui do Bonfim e tudo mais. Só que com 12 anos, né? Aquela turma da embaixada e tal, os coleguinhas foram à frente, nós fomos juntos. E eu era um cara muito ativo e, como sempre fui, mas eu era muito estudado, cara. Depois de alguns anos estudando muito, eu convivia muito com seminaristas, eu chegava quase a dormir, quase morar na casa dos caras, né? E aprendia muito, eles me ensinavam muito, e tanto que o pessoal na igreja chamava, né? Pastorzinho e tal, as tiazinhas, né? Ficava todo, né? Mas assim, tinha, através desse estudo com a galera lá, né? E também tinha outra coisa, né?
você ter ideia, era até no antigo. Não sou tão velho assim, não, mas. Mas ia muito no antigo americano, que lá tinha as duas alas lá, né? No CEBIB e o CETEBS, né? Era uma rixazinha que tinha lá, né? E pra ver quem era melhor. E assim, eu sempre estudando junto com os caras, e eles passavam muito conhecimento pra mim, muito estudo mesmo. E depois, quando cheguei lá pelos 18 anos, 17, 18 anos, eu desbandei. Dei a desbandada, né? Parei de, assim, ia à igreja só os domingos à noite, só fazia visita, né? Rever os amigos, mas já não participava de mais nada, e comecei a... Rapaz, conheço uma igreja aí que tem uns caras que fala que é crente e age igual você aí, ó. Não se envolve com nada, parece pra visitar os amigos e fala que é crente. E tem essa vida dupla aí. Rapaz. Sou crente? É a verdade, né? É a verdade. É um mundo moderno, né? E entrei na vida da Night, né? Curtia todos aí, tudo quanto é tipo de rock, saía muito, curtia mesmo. Voltava no outro dia, quando eu voltava, às vezes eu saía na quinta, só voltava para casa. E eu sempre tive assim uma coisa que eu mantinha um respeito em questão da gente guardar o domingo, né? Sempre no domingo eu ficava em casa. Domingo eu sempre ficava em casa. Tinha vezes que eu saía na quinta, tinha vezes que ia começar, já emendava na terça, quarta, quinta, sexta. Mas o dia que eu sumia de casa mesmo era quinta-feira, eu só voltava no sábado, e às vezes eu só voltava no domingo, e era uma doideira só, velho. Esses 3 anos aí foram 3 anos de muita doideira, velho. Muita doideira mesmo. Né? Aí, um certo dia, passei vários perrengues, de Vale da Sombra da Morte, já vi nego tomar tiro na minha frente, assim, cair, a galera espalha, e já vi muita coisa, já passei por vários perrengues assim, mas hoje eu sei que realmente Deus me guardou por todos esses perrengues, né? Já vim de festa com um colega que tava trilouco, e tanto que quando ele me deixou em casa, quando ele foi embora pra Cariacica, ele capotou o carro e PT total, o cara ficou todo quebrado, velho, pô, certa vez eu tava vindo de Jacaraípe, tão louco que eu vi o volante assim, ó, o cara dormindo no volante. Não sei como eu consegui ver aquilo. Aí eu segurei o volante pro outro lado e conseguimos fazer a curva. E eu dei umas mocas nele, ele acordou e parou o carro. E continuamos a viagem junto, todo mundo doido. Rapaz, era o anjo. Dormi só uns minutos rápido, mas rapaz, só para descansar, só para descansar as vistas. Certamente tinha certamente Deus tinha Deus e as pessoas, né, orando por mim mesmo, antes do Senhor, trabalhando, e a gente, como você falou, Guto, muitas das coisas acontecem, a gente continua na teimosia, porque às vezes o momento não é nem tão bom, cara. Às vezes era muito bom, às vezes não era nem tão bom, como eu falei que já aconteceu vários perrengues. Mesmo assim, continuava na teimosia. E aí, pra quem disse que eu não li o livro, Vinícius... dos pródigos, olha, ficou sério. E aí, cara, eu tava um dia em casa, né? Eu saí, voltei de um Beer Night, e aí eu ficava em casa e esperava o culto de domingo, do horário do culto de domingo, pra ir pra igreja, né? Aí eu cheguei em casa muito ruim, muito louco. Cheguei em casa muito ruim, muito louco mesmo. Hoje eu tenho a nítida percepção que a primeira vez não foi a conversão, por causa dessas coisas que ocorreram, entendeu? Não por causa dessas coisas, né? Eu tinha, pra você ter ideia, eu tinha esses passos todos aí de como a galera chamava de pastorzinho. Tinha apostila, tinha negócio de seminário, tinha tudo mesmo. Se fosse pelo achismo, o negócio já tava encaminhado certinho mesmo, cara. E
E aí aconteceu essas coisas aí, esses 3 anos, que mudaram muita coisa mesmo. E, assim, aí eu cheguei em casa muito louco, tal. Quando eu acordei em casa, acordei naquele, quer dizer, não sei, né, vocês já tomaram todos, quando você acorda assim, dá aquele susto. Eu acordei naquele susto. Por isso. Aonde estou? Aonde estou, né? Eu acordava muitas vezes assim, mas aquele dia eu acordei desse jeito, umas 3, 4 horas da tarde, no domingo. Aí eu peguei, aí eu tava virando os canais lá para assistir a televisão. Rapaz, eu parei, sabe aonde? No show da fé, rapaz. Eu falei. Estou seguindo. E eu era tipo Jesus assim. Cristo. E aí você começa a ficar, quando você passa por essas coisas, né, desse afastamento, você começa a confrontar muitas coisas, né? A confrontar e por quê e tal. E eu tava assistindo, falei assim, eu vou ver o que esse cara vai falar. Aí ele fez a pregação justamente na parte do filho pródigo, mas ele fez falando pelo filho que estava em casa, né? Do filho mais velho, o filho que estava em casa, o Jaime, né, o irmão do Jorginho, jogador, Jaime de Amorim. Aí ele pegava o horário mais fraquinho, né, que o horário top era do RR. Aí eu dei sorte nesse dia. Aí eu peguei ele e tal, e comecei a assistir. E aí eu me toquei justamente nessa questão, velho, que eu tava há muito tempo caminhando com Deus, né? Que Deus estava muito tempo caminhando comigo e eu não tinha nada com ele. E aí foi naquele momento ali que eu fiz a minha oração de entrega. Eu falei, ó, a partir de hoje, só que eu preciso de uma ajuda. Sozinho eu não vou conseguir não, velho. Aí eu orei, fiz a minha oração de entrega ali ao Senhor. E foi ali naquele momento que realmente larguei tudo para trás. Coisas se tornaram novas. Tão novas que aquela fase minha de estudo, de adolescente, pré-juventude, ela foi apagada quase toda, cara. Não me lembro de muita coisa, eu tenho as apostilas, eu estudo, eu procuro muito, estudar muito hoje. Antigamente eu pegava um livro, eu esmiuçava ele em um dia e te falava o que é que o cara tal. Hoje eu tenho que realmente dar uma telinha mesmo. É a idade. Mas assim, foi uma transformação muito grande, cara. E realmente Deus me presenteou, Deus continuou me abençoando e larguei tudo pra trás mesmo, velho. Mas como o Gustavo falou, a gente sempre, né, faz as besteiras da gente, né? E depois que faz as besteiras, né, a gente ainda é remoído um pouco, né? É moído, mas a gente não entrega nós endurecemos nosso coração e nós não entregamos a voz de Deus. Ele nunca deixou de falar comigo, eu que realmente não ouvia. E é isso aí. Massa. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a minha história, ela não tem nada de mirabolante, assim, né? Eu nasci numa família totalmente enraizada no espiritismo de Allan Kardec, e ainda muito criança eu participava das reuniões, das sessões, né, que eles chamam. Eram reuniões ditas mesa branca. Quem conhece vai saber como que é. E aí, desde muito novo, eu participava dessas reuniões. E a minha mãe, por um tempo, ela migrou para a Umbanda, né? Que é já uma linha do espiritismo um pouco diferente. Já uma linha um pouco diferente do espiritismo, né? E aí, na Umbanda, eu pude participar também das reuniões, das sessões, enfim, fiz algumas coisas lá no terreiro também, né, muito novo, participava muito com a minha mãe, era muito ativo. Minha mãe ofereceu a gente, né, meu irmão mais novo, inclusive, ele teve uma cerimônia de batismo lá, né, nesse terreiro, de consagração. Eu também tive uma cerimônia de consagração, não como a do meu irmão. Do meu irmão foi um negócio, eu lembro como se fosse hoje, assim, porque eu tava lá e foi um negócio muito de louco, assim, foi uma mega reunião, assim,
e tal, e foi um batismo dele, né? Uma consagração de batismo. E até hoje a gente tem as fotos e tal, minha mãe já usou isso como testemunho. E eu não tive pai, né? Poucos conhecem a minha história. Eu conheci meu pai com 21 anos só. Então, quando eu era criança, eu tinha uma revolta muito grande no meu coração, assim, por ver na identidade e na certidão de nascimento o nome do meu pai, mas não conhecia meu pai. Meu pai foi embora, eu tinha 10 meses de idade, então não tinha nenhuma lembrança do meu pai nessa época. E isso foi muito ruim para mim, foi muito maléfico, assim, porque eu alimentava um sentimento muito ruim, né? Era como se eu tomasse um veneno querendo que ele morresse, mas quem morria por dentro era eu, porque a raiva era muito grande, a água era muito grande. E aí, apesar de frequentar essas reuniões, eu não entendia bem o que era, né? Dizia que eu era espírita, né? E frequentava. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um pingentinho que era uma folha de cannabis. Aí eu ostentava aquilo na escola, né? Pendurava no cordão. Aí uma professora, eu lembro dessa professora até hoje, Normélia, o nome dela. Eu também com o nome desse? Não dá pra esquecer. Essa professora veio e falou: meu filho, o que é isso? Eu falei: não, isso aqui eu ganhei, pô, tá, uma folha de maconha. Mas eu 10 anos, não sabia nem o que era isso ainda, muito embora com 9 anos já tinha experimentado cerveja, cigarro, né, escondido da minha mãe, já bebia escondido da minha mãe, assim, quando tinha oportunidade, não era sempre, né, mas não sabia o que era droga, com 10 anos. Mas eu ostentava aquele pingentinho da cannabis lá. E aí ela me deu o pingentinho ela falou: vamos trocar, eu vou te dar um pingente e você me dá esse que você tem. Ela foi e tirou dela, ela tinha um pingente de uma imagem de Aparecida, né? Agora eu não lembro se era Aparecida ou se era da Penha aqui do convento, né? Agora eu não recordo, eu não tenho mais. E ela: vamos trocar. Ela tirou do pescoço dela, que era, eu acredito que era até dourado, assim, de ouro mesmo, né? E o meu era um negócio falsificado, né? E ela tirou e me deu, falou: vamos trocar. E aí eu, 10 anos, falei: tá bom, troquei. Eu passei a usar aquilo. A partir dali eu comecei a falar que eu era católico, mas eu nunca tinha feito, né, nunca tinha ido nenhuma missa, nunca tinha participado de catequismo e tal, essas coisas, nada disso. E aí quando eu lembro que eu tinha umas tias que iam na primeira igreja batista de Barcelona, e elas começaram a me levar algumas vezes lá. Com essa idade de 10, 11 anos, eu comecei a ouvir, gostava da música e tal, só que depois da música era tudo muito chato, né? A gente já com 10, 11 anos eu continuava no culto lá, não ia para um culto de juniores, enfim. E aí eu frequentei, assim, esporadicamente com ela, tive o primeiro contato com o evangelho, porém não entendia bem o que era aquilo. Mas a primeira igreja batista que eu entrei foi a PIB de Barcelona. E ela tinha uma congregação que era perto da casa da minha avó, que hoje é a Segunda Batista de Barcelona, que é pastoreada até pelo pastor Abel Escabelo. Também fui lá muitas vezes na minha adolescência, mas era aquela coisa, né? Eu gostava da música, eu jogava bola com os meninos lá algumas vezes, principalmente quando eu ia lá de férias, mas não tinha nenhum compromisso e era só quando eu estava de férias mesmo, né? Ainda frequentava algumas reuniões com a minha mãe e tal, até que quando eu fiz 16 anos, eu estava numa festa de Réveillon com os amigos, e essa história é um marco na minha vida, assim. A gente organizou uma festa, né, na casa de um amigo, uma festa de adolescente, né, tinha tudo que vocês imaginam, tudo mesmo, assim. E aí eu fiquei muito louco, né, muito louco mesmo nessa festa, assim, muito, muito doido mesmo, assim. Pra vocês terem ideia, a festa era muito perto da minha casa, e eu não sabia como que eu ia pra casa, sabe, eu ia a pé pra casa, tá? 8 minutos no máximo, assim, fiquei muito doido. Mas quando deu lá, eu lembro como se fosse hoje, assim, quando deu umas 4 e pouco da manhã, assim, eu saí do local da festa, sentei no meio fio, olhei pro céu, o céu tava esteladinho, bonito, cara, céu lindo. Olhei pro céu e falei: não é isso que Deus tem pra mim, eu não quero isso pra minha vida e não é isso que Deus tem pra mim. Eu vou procurar uma igreja, eu não tô feliz. Eu tô zoando aqui e tal, a gente tá rindo, mas por dentro eu não tava feliz, aquilo não me satisfazia. Passou aquele dia, fui pra casa, fiquei o mês de janeiro inteiro pensando aqui. Conseguiu chegar em casa, né? Consegui chegar em casa. Rapaz, primeiro milagre. Impressionante. Cheguei em casa no outro dia, já tava um pouco melhor. Impressionante que sempre doidão você consegue encontrar o caminho de casa, né? É verdade. Você não sabe como, né? Chega, só não sabe como chegou. Dizem que Deus guarda as crianças e os bêbados, né? É verdade.
E os doidos também. E aí, fiquei em janeiro daquele ano, janeiro de 2003, eu fiquei recluso, né? Eu não saí, fiquei em casa pensando naquilo, aquilo mexeu muito comigo, assim, a Vera mesmo. E no meu bairro tinha uma igreja batista que eu sempre passava perto e olhava, tinha alguns amigos da escola que já frequentavam lá, me convidavam e eu nunca tinha ido e tal. E eu tinha referência da igreja batista porque no início, no final da infância e início da adolescência, eu frequentei, assim, algumas vezes essas duas igrejas, né? Então eu tinha a referência da igreja batista e eu pensei, pô, vou nessa igreja que também, assim, fica a 5 minutos da minha casa, vou a pé. Mas eu fiquei remoendo aquilo, cara, janeiro inteiro, vou, não vou, né? Não saí de casa pra nada, assim, mas fiquei remoendo aquilo, não fui. Porém, foi até bom, Vinícius, porque normalmente janeiro é o mês de férias da galera, né? Foi. E aí, cara, em fevereiro de 2003... tava tendo uma gincana de jovens na igreja, e aí eu lembro que eu fui, foram 4 sábados, eu não fui no primeiro, mas eu fui no segundo, que foi no dia 14 de fevereiro de 2003, e nesse dia eu vi um cara pregando, João Batista, o nome dele, que inclusive ele terminou João, cara bom. Joãozinho, ele terminou o seminário agora, ele tá dirigindo a igreja PIB de Tubarão e ele não foi ordenado ainda porque teve que cancelar o concílio por conta da pandemia, mas ele vai ser ordenado em breve também, só a pandemia passar. E aí esse cara tava pregando, tava contando uma história, cara, o testemunho dele, assim, muito parecido com o meu. Ele tremia, suava, parecia um boi no espeto de tanto que suava. Mas eu lembro que eu virei e falei assim, pô, eu quero ser igual a esse cara, eu já falei até isso pra ele, eu quero ser igual a esse cara, eu quero pregar igual a esse cara um dia. Eu vou voltar nessa igreja. E quem me levou nessa igreja foi um amigo que estava no dia da festa também. E aí no domingo eu voltei nessa igreja e eu lembro que o pastor Marcelo Chagas pregava lá e assim, não me pergunta o momento que foi o tal, eu lembro que o ato de eu levantar as mãos só foi e ir lá na hora do apelo só foi uma confirmação, porque para mim a minha conversão se deu naquele Réveillon. Então, alguns não vão acreditar, mas eu estava muito doido quando me converti, né? Então, assim, a minha conversão se deu naquele dia, quando eu percebi que aquilo que eu estava vivendo não me satisfazia e que eu precisava de algo muito maior do que aquilo. Eu já sabia que era Deus que queria satisfazer o vazio que estava em mim. E aí, quando o pastor Marcelo pregou, né, no domingo daquele mês, fevereiro de 2013, eu me converti. Né? Eu só manifestei publicamente a minha fé ali, né? Mas eu acredito que eu já tinha chegado ali decidido e convertido, e comecei minha caminhada na Igreja Batista de Consolação, que é uma igreja que na época era congregação, né? Era uma igreja que foi ordenada alguns anos depois, e aí foi aquela caminhada, né? De abrir mão das coisas, né? De pensar, aquela sede de buscar o novo, né? De conhecer a Bíblia. Aí eu lembro que eu me converti 14 de fevereiro de 2003 e eu fui batizado no dia 15 de fevereiro de 2004, exatamente um ano e um dia depois, quando eu manifestei, né, a minha pública profissão de fé, vamos dizer assim, quando eu levantei a mão e disse, olha, eu quero confessar com a minha boca, porque com o meu coração já creio que Jesus é meu Senhor, muito embora, para mim, a minha conversão se deu naquele dia daquela festa lá, que eu tava muito louco, assim, eu entendi, olha, isso não dá pra mim. E aí foi muito engraçado, porque quando chega em março, as aulas começam, né, eu vou contar uma história do início já, né, as aulas começam em março. Eu sempre fui um cara, o Guto já me conhece há tempo, eu sempre fui um cara muito zoador, né? Então, assim, eu era muito péssimo, na verdade. Nem parece, cara. Nem parece. E aí, cara, naquele tempo eu já zoava muito. Eu usava professor, enfim. Eu era o cara do fundão que comandava a gangue do fundão, tá ligado? E aí, pô, cheguei, tinha essa experiência já, eu quero mudar de vida. Meu primeiro dia, eu chego lá no Fernando Duarte Rabelo, na pracinha do Cauê, eu sento na primeira fila, de frente pro professor. E quem entra era uma professora de química, que eu zoava muito ela, eu fazia bullying com ela, enfim, pô, eu era um cara assim, muito carrasco, né? Aí eu sentei na frente da mesa dela, cara. Quando ela entra, mano, ela não sabia o que falar, quando ela me viu, ela travou, eu era aquele cara assim, que fazia o professor travar, né? Meu Deus, muito professor deve ter ficado doente comigo, misericórdia. Aí ela começou a aula e alguns caras perguntando por que ele tá lá e tal, e zoando, pai. Teve uma hora que ela parou a aula e perguntou por que você tá aqui, o que você vai fazer. Aí, pô, eu, naquela fé, né,
um mês de convertido, né? Eu virei pra ela e falei, ó, eu tô aqui porque eu me converti, agora eu tô na igreja e eu quero mudar meus atos. Falei desse jeito, cara. Aí ela espantou, ela é mesmo. Eita, glória! Ela é mesmo, falei, eu me converti, eu quero mudar. Aí o cara gritou lá de trás assim, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Ficar lá. Aí, queimado. Deve ter feito bolão e tal. Mas graças a Deus eu aguentei e tal. Assim, eu já tinha boas notas e tal, mas eu era realmente esse cara que zoava muito. E aí eu percebi que... e aí eu comecei a aprender. Eu tenho um amigo até hoje, né? E ele me ensinou muita coisa também na fé. Ele dizia, ó, salvação é um ato, santificação é um processo. Então quando você se converte, né, e você crê nisso, Jesus te salva. Mas a santificação é um processo, você vai progredindo e você só vai atingir o estágio final no dia que você morreu, no dia que Jesus voltar. Né? E eu comecei a compreender aquilo também, né? Que a mudança de vida, né? A nova criatura precisava passar pelo processo. E aí eu precisei abrir mão de algumas coisas também. Mas assim, a minha conversão foi desse naipe, 16 anos, garotão, estava começando a experimentar as coisas da vida. E aí eu quero só abrir um parênteses, porque eu citei o meu pai no começo, e a falta dele me fez muito mal, né? Eu sofri com depressão na adolescência. Por muitas vezes eu pensei em tirar minha vida por conta disso, principalmente quando eu chegava na escola e eu via os garotos com os pais. No dia dos pais, por exemplo, uma coisa que mais me doía era quando o professor chegava e dizia assim, não, faz a carta para tua mãe porque ela é tua mãe. E aí um dia, porque ela é teu pai também, ela é teu pai e tua mãe. Aí eu virei para um professor um dia e falei, não, ela não é meu pai, minha mãe é minha mãe. Meu pai é o cara que não teve coragem de estar aqui comigo. Meu pai, aí eu falei um bocado de coisa e tal, assim, a pessoa assustou e tal. E então eu tinha essa mágoa muito grande, essa raiva muito grande. Eu dizia pra mim assim, eu nunca vou ser pai por conta disso. Mas em 2007, 4 anos, quase 5 anos depois da minha conversão, em dezembro de 2007, não foi em dezembro de 81, viu, Léo? Dezembro de 2007. Nem em novembro de 2019. Nem em novembro de 2019, né? Em dezembro de 2007, eu estava trabalhando, meu telefone toca no meu serviço, trabalhava perto da minha casa, e minha mãe liga, né, e fala, ó, vem aqui que seu pai tá aqui. Aí eu cheguei lá, mas não falei com ele, entrei pelos fundos assim tal, fui pro quarto, não falei com ele, ela quer falar com você. Eu falei, ó, não vou falar com ele, e se ele tentar vir aqui, vai ficar ruim, porque a gente vai sair na mão. Eu não vou falar com ele, não. Eu tô com vontade de matar ele. Falei bem assim. Aí minha mãe é uma negra, uma crioula, bonita, forte. Eu lembro que ela ficou pálida naquele dia, assim, ela, meu Deus. E minha mãe, naquele tempo, ela já tinha se convertido, porque eu consegui dar um testemunho com muita oração, né? Meu irmão mais novo se converteu e minha mãe também foram batizadas na mesma igreja que eu, né? Deus levou, né, a minha mãe e o meu irmão a conhecerem a Cristo na mesma igreja que eu. E aí ela, meu Deus, aí ela foi lá e falou, vai embora e tal. Aí lá de trás eu gritei pra ele, falei, você não tem que vir, você não tinha que vir aqui e tal. Só que, cara, depois daquilo, eu saí sozinho. E aí eu lembrei daquela noite que eu queria mudar de vida e Deus proporcionou uma mudança de vida pra mim. Aí eu chorei igual criança. Falei, cara, Deus tá me dando uma vida nova, uma experiência muito nova. Poxa, eu sempre quis ter um pai, Deus tá devolvendo meu pai pra mim e eu tô dizendo não pra uma bênção que Deus tá me dando, assim. Não é uma segunda bênção, viu, Guto? Mas... Mas não é a segunda bênção que a gente tá falando. E aí quando chegou no outro dia eu virei pra minha mãe e falei bem assim, liga pra aquele cara lá. Falei desse jeito. E aí ela falou bem assim, pra quem? Não, pra aquele cara que fala que é meu pai. Aí ela virou e falou, mas você vai ter a mesma atitude de ontem? Porque senão eu não vou ligar. Porque o que acontece? Meu pai sempre soube, a gente morou na mesma casa a vida inteira. Então ele sempre soube onde nos encontrar, ele nunca fez isso. Então aquilo me feria muito, aquilo me machucava muito. E eu entendia que mesmo estando convertido, aquilo era algo que de uma certa forma me atrapalhava nesse processo da santificação, sabe? Aquilo me atrapalhava muito. Eu tinha dificuldade até às vezes de me relacionar com Deus como pai, sabe? Por isso eu gostei muito do livro do Filho Pródigo, porque tem um capítulo que fala do pai, e aí eu gostei muito por conta disso, né? Do Deus pródigo. Eu tinha essa dificuldade. E aí ele voltou, né? No outro dia a gente trocou uma ideia, conversou. Nessa conversa toda
Eu, assim, tava muito duro ainda, mas eu me abri para ele e disse, olha, eu lembro que ele falou assim, ó, eu não sei se dá tempo, mas eu queria ter um filho. E aí eu lembro disso até hoje, que eu virei pra ele e falei assim, ó, você quer ter um filho, eu tô aqui, porque eu quero ter um pai. Eu não vou atrás de você, mas você sabe onde me encontrar. Rapaz, aí o homem desmontou, o homem chorou muito, assim, pediu perdão e tal, pediu perdão pra minha mãe pelo que ele fez. Foi o início de uma caminhada. Hoje meu pai é muito meu amigo, falo com ele quase todo dia. Eu lembro que no dia do meu casamento, não foi no dia 23 de março, né, de novembro, né, de 19, foi 29 de março de 14. Eu lembro que tem até essa foto, assim, eu chorei muito nesse dia, porque ele olhou no meu olho e falou assim, ó, eu nunca imaginei que eu iria ter um filho de volta e que eu estaria aqui casando. E eu quero te agradecer, porque você permitiu isso pra mim. Eu virei pra ele e falei, não, foi Deus que fez isso, Deus proporcionou. Ele não é um cara que é crente, né, que é convertido. Falei, foi Deus que proporcionou isso. E aí eu chorei muito naquele dia, né. Então hoje a gente é amigo, assim, eu vou estender um pouquinho o testemunho aí, que era só da conversão. Mas para finalizar, até 4 anos atrás, mais ou menos, eu tinha muita dificuldade de falar nisso. Eu me relacionava bem com ele, a mágoa não existia, mas eu tinha muita dificuldade de falar disso. Por exemplo, há 4 anos atrás eu estaria aqui, eu estaria dando pausa, chorando copiosamente, e hoje eu consigo falar disso, faço uma piada, a gente dá risada junto, porque isso eu entendo que foi um processo que Deus trabalhou na minha vida, né? E que eu até posso, inclusive, dar esse testemunho para pessoas que têm dificuldade com o perdão. Por isso que eu quando o Gustavo sugeriu a pauta, falei, eu vou estender até a história do meu pai, porque eu tive que viver esse perdão na pele, assim, e isso só foi possível porque eu me converti, porque com certeza se eu não tivesse me convertido, se eu não tivesse encontrado Deus em 2003, em 2007 eu não teria ganhado meu pai, porque de repente ele teria ido lá e eu não teria teria tido a primeira atitude, mas não teria tido a segunda, por exemplo. E hoje a gente é muito amigo e tal, sempre vou lá, faço questão de visitá-lo. E essa é um pouquinho da minha história aí. Se a gente for contar um pouco mais, vai prolongar muito. Eu falo pouco sobre isso, assim, porque não porque eu não goste, como eu disse, isso já não mexe muito com as minhas emoções, né? Eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai hoje, de verdade mesmo, assim. Mas são poucas oportunidades que eu tenho de dizer, poucas pessoas sabem disso, porque são poucas as oportunidades que eu tenho de dizer, né? Eu tenho amigos lá do Rio que conhecem meu pai, alguns estão ouvindo, ou eles mandam pra mim, assim, que estão tentando ouvir alguns episódios, talvez algum deles vão ouvir essa história, mas eles já conhecem, né? Conhecem pela minha boca, pela boca do meu pai, então não tem problema nenhum nisso, assim. Acredito que vai abençoar alguém, né? Se abençoar uma pessoa, já eu tô satisfeito. Sempre fui da igreja. Desde que eu era criança. Desde que eu nasci, minha mãe sempre me levou na igreja. Minha mãe saiu do interior, foi morar em São Paulo, quando ela casou com meu pai. E lá em São Paulo ela levou a gente numa igreja, a igreja que tinha mais perto, lá de casa. Era uma igreja que eu nunca mais ouvi uma denominação igual. Igreja Cristã do Nazareno, alguma coisa assim. Que era a Igreja Nazarena. E lá era muito tradicional. Muito, muito, muito mesmo. Das mulheres a véu e tudo. E eu cresci ali, recitando versículo, cantando no coralzinho. Uma bela criança prodígio de igreja. E aí viemos embora pro interior aqui do Espírito Santo, quando meu pai aposentou. Continuamos na igreja. Aí aqui a gente foi pra Igreja Batista. Continuei minha vida de criança de igreja, coralito, tudo, vivendo conforme o protocolo, gente. Nada demais. Você que tá me ouvindo aí, que ficou assim, nossa, história dos meninos, eu sempre cresci na igreja, eu também, a gente pode dar a mão. Nada de diferente debaixo do céu. Nada de diferente. Eu, João, só no barquinho com Jesus Cristo. Chegou 10 anos, juntamos com as meninas da Mensageira do Rei, vamos batizar? Vamos batizar. Vambora, todo mundo. Juntou umas 8 meninas, sei lá. Porém, de todas essas, nós que juntamos para batizar nessa leva, apenas eu continuo na igreja. Glória. Muito triste esse dado que eu tenho. Bom para mim, mas muito triste para todas as outras minhas amigas que saíram da igreja. É verdade.
batizamos muito novo, né? Eu acho assim, quando eu tiver um filho, se eu puder conversar com ele, assim, pra ele ter um pouquinho mais de ideia, porque quando eu fui na levada da galera, né? Vou batizar e tal. Tanto é que só sobrou eu, de todas as meninas que batizaram. Então, assim, o que eu penso é que, tipo assim, a gente não tinha uma maturidade legal, de, pô, você tá entendendo o que você tá fazendo. Apesar de ter participado da classe de batismo, um pastor excelente, pastor Pierre, ele é lá de Marataízes agora. Mas, assim, a gente é criança, 10 anos. 10 anos é criança, né, bicho? Não tem, assim, muita coisa. Ainda não teve aquele gostinho do mundo pra dizer assim, eu quero sair fora do mundo. Não, nem tinha chegado ainda no mundo. Aí depois desse dia foi muito legal, porque eu batizei no domingo, né? Domingo à noite e tal, ó que belos hinos cantam lá nos céus. E aí na segunda-feira a gente foi pra escola e tal. E quando eu saía da escola, eu ia zoando pelo caminho com a minha amiga que morava do lado da minha casa. Zoada de criança de 10 anos é bobeirada, né? Mexer com os outros na rua, rir. Nada demais, a campainha, né? do cabo e sai correndo. Exato! Cantar as modas que era da época. Então, tipo, nada demais, né, assim. E aí, quando a gente tava indo embora, aí ela começou a zoada, né? Tá. Falei, não, agora eu sou uma pessoa batizada, eu não faço mais isso. Dei aquela trava, garota, muito mongol, né? 10 anos, gente, lembra da minha idade. E aí ela, nossa, mas nada a ver isso, mais velho, né? Aí ela ficou até mal comigo, perdi uma amizade quase por causa disso, sendo que na outra semana eu tipo, não tô nem aí, vamos lá e tal. E depois ela, mas você não tinha batizado? Eu, vamos lá, nada a ver, né? Quer dizer, não tinha maturidade. E aí foi passando, fui crescendo, ficando adolescente e tal. Aí foi chegando o gostinho do mundo, né? A conversa fiada, os colegagens e tal. Mas nunca fui assim, de bebê, da doideirada, não, nunca fiz isso. Só assim, menininhos e tal, e beijar na boca, isso aí era as doideiras que eu fazia. E aí quando eu tinha uns 16 anos por aí, já tava assim com aquela, a cebola rindo da minha cara, com aquele adolescente idiota, assim, que tá na igreja, mas que quer continuar zoando no mundo, igual o Cebola fazia com as festas e ia no culto, sabe? Sem nenhum motivo pra fazer isso. Muita raiva. Se eu encontrasse comigo hoje, eu com 30 anos, eu me visse com 16 anos, eu ia dar tanto na minha cara. Nossa, ainda que eu não posso. E aí, o que aconteceu? A gente tinha uma modinha do gospel funk. Chegou o gospel... Da época do gospel funk? Do Adriano Gospel Funk. Ai, não, eu já tava velho. Minha mãe ficava doida. Nossa, isso não é música, e aí que eu botava mais, porque eu tava aquele adolescente enjoado. Minha mãe não gosta? Então vou ouvir. Minha mãe não gosta? Vou fazer. E aí, só que era uma coisa boa, né? Era de igreja, o cara cantava a coisa certa e tal, beleza. E aí, um belo dia, surgiu a oportunidade que ele foi lá na minha cidade do interior. O cara saiu do Rio de Janeiro e foi parar lá. Então, pra gente, foi assim, meu Deus, acredita! Foi eu, minhas primas, minhas amigas. E aí, a gente foi no show dele, foi dentro de um teatro, nada a ver, não tinha nem como dançar dentro de um teatro, as poltronas, foi péssimo. E aí, depois que a gente dançou e cantou, e ele brincou com todo mundo, chamou gente no palco, aí ele... E mandou todo mundo sentar, falou, não, agora vamos acalmar e tal. E aí ele veio com uma palavra, ele ministrou. E ele ministrou muito legal. E ele ministrou falando assim, olha, a gente dança, a gente curte, a gente brinca, mas a gente tem que lembrar que a gente está aqui por uma coisa, por Jesus Cristo. A gente não dança com sensualidade, a gente não quer exibir corpo, a gente não quer trazer malícia para nada, a gente quer transmitir a mensagem de Jesus Cristo. Se não for para isso, não vale a pena ninguém estar aqui. E você tá vivendo sua vida com Cristo, você tá vivendo do jeito certo, você tá vivendo uma vida que agrada a Deus e tal. E aquilo ali eu falei, eu acho que é isso aí. Eu acho que a vida com Deus é isso aí, eu acho que conversão é isso aí. Eu já sou batizada e agora eu não me converti de verdade, eu me batizei sem saber o que era ser convertida, e começou a me dar aquela crise, né? Eu falei, meu Deus do céu, vou pro inferno. Eu fiz tudo errado. E tal, o cara ministrou show aquele dia. E aí
ele falou, né, ele fez o apelo, né, se você quiser se converter e tal, e aí eu orei, e aí eu falei assim, Deus, eu batizei tem muito tempo, mas eu quero entregar minha vida pro Senhor agora. E fiz aquilo ali e tal, foi super legal, terminou o show, a gente foi embora pra casa. Aí quando saiu, eu, minhas primas e a minha amiga, todo mundo se olhou assim, o engraçado é que todas nós, eu, 2 primas e uma amiga, todas nós tivemos a mesma experiência naquela noite. A gente saiu, a gente se olhou e falou assim, gente, eu aceitei Jesus hoje. E foi muito legal aquele dia. Glória. Num show do Gospel Funk, a gente aceitou Jesus Cristo no passinho abençoado. E foi muito bacana. Eu acho legal porque tocou às 4 naquele dia. Todas nós já tínhamos sido batizadas e todas nós entendemos naquele dia o que era se converter, o que era viver realmente com Jesus Cristo, que não era apenas o batismo, que o batismo não significa, né, que a gente realmente foi salvo, que a gente entregou a vida para Cristo. E naquele dia começou a fazer sentido o que era Cristo, o que era ser convertido, o que era realmente mudar de vida, o que era se entregar ao serviço de Cristo, o que era morrer para o mundo, viver para Deus, porque foi na época que o mundo estava batendo a porta. Agora era a época que era a época da adolescência, de conhecer, de ter vontade, de querer se encaixar nos grupos, e a gente pôde ter essa experiência, e a gente começou a se envolver muito mais na obra, a gente trabalhava em tudo, a gente se envolveu num grupo, eu já fazia parte há um tempo de um grupo de coreografia e participamos muito mais, e ECC naquele tempo, né, que tinha ainda, a própria Mensageira do Rei, a gente estava ajudando, apesar de já ter saído, mas a gente ajudava, e a gente cresceu demais naquele tempo, foi muito bom esse dia, e aí eu não perco as oportunidades que eu tenho quando o Espírito Santo toca no meu coração de não converter de novo, né, mas de renovar aquela primeira vez que a gente teve aquele toque de, pô, você precisa ajeitar alguma coisa. E sempre que eu tenho essa oportunidade, que eu sinto o Espírito Santo me tocando nesse sentido, eu falo assim, olha, Jesus, hoje eu quero renovar meu compromisso com o Senhor. Se eu tenho andado errado, sonda, né, os meus caminhos, ver se em mim algum caminho mal. Com certeza tem. O Senhor está me tocando nesse sentido. E todas as vezes eu renovo a minha conversão. Não me converto de novo. Eu renovo eu reafirmo a minha conversão em Jesus Cristo. E é muito bom. E aí chegou a época da faculdade, vim pra cá, vim morar com meu irmão. Aí, quando eu cheguei na cidade grande, a doideira feia. Aí eu experimentei ter bebido, mas eu nunca bebi de ficar doida, não. Um copo. Minha amiga, nossa, gostoso, né? Eu falei, muito gostoso, delícia. Não vou beber mais, porque eu gostei. Então, você, por favor, não me ofereça mais, tá? Muito obrigada. Não vou beber mais. Mas, assim, cada um, né, tem a sua fraqueza, né? Me envolvi com muitos rapazes e isso daí também me tirou de muitos pontos com Deus. Isso não foi legal. Porque aqui, longe de pai, longe de mãe, vim morar com meu irmão. E aí a gente acaba tendo mais liberdade, né? Saiu de uma cidade do interior onde todo mundo se conhece, uma cidade maior, onde quase ninguém se conhece, né? A gente acha que a gente pode mais sempre, igual vocês falaram, né? Com aquele sentimento do Espírito Santo que nos desperta toda hora. Olha o que você está fazendo. Isso não é para você. Isso não é o que eu tenho para você. Então, e hoje aí, falar igual uma irmã uma vez falou no culto de oratório, a gente morreu de rir, tadinho. Ela falou assim, não, eu já encontrei Cristo há muitos anos, mas firme mesmo assim na igreja, uns 5 anos pra cá mesmo. Legal do seu testemunho é porque antes, por exemplo, muito tempo atrás, eu achava que ter um testemunho legal era aquele testemunho de um cara que venceu a doença, né, encontrou Deus no leito da morte. Tal, né? Aí uma vez eu vi um testemunho de um cara chamado Arlen Mafra, que ele era empresário e por conta da droga ele foi parar na rua e foi dado como morto. Ele perdeu família, né? Esposa, filha, foi dado como morto. A esposa tirou as documentações como viúva. 8 anos morando na Cracolândia de São Paulo, uma pessoa passa na rua e vê o cara e acha bem assim, aquele cara é o Arlen. Aí liga pra família dele e fala, ó, eu encontrei o Arlen aqui. Aí todo mundo, não, o Arlen morreu, não sei o quê. 8 anos depois, aí
vão lá, encontram o Arlen vai para Cristolândia, aí ele se recupera, vira pastor, aí ele casa de novo com a mesma esposa, né, e tá aquele negócio assim, nossa, que testemunho. Quando eu vi o testemunho dele na íntegra, eu virei assim, rapaz, eu não queria esse testemunho não, o cara sofreu, o cara sofreu. É massa pra ele, pra mim não quero não. Porque a gente tem essa ideia de romantizar o negócio, né? E assim, o massa a gente perceber que o testemunho de Cristo ele é o mais importante para nós, né? A gente precisa romantizar esse troço dele. É interessante como são 5 pessoas e a forma como Deus trabalhou com nós 5 foi completamente diferente uma da outra. Apesar de algumas similaridades em algumas circunstâncias, mas completamente diferente, cara. Agora, de tudo, eu aprendi uma coisa, cara. Dos 5, 4 cresceram na igreja. Então um recado para quem tá na igreja hoje. Se você cresceu na igreja, faz uma análise que provavelmente você não se converteu, você não teve um encontro com Cristo. Você apenas você criou uma cultura, um hábito de estar na igreja e de servir da igreja. Então faz uma análise, cara, que você pode estar dentro da nossa história aqui, de início, antes da conversão. Você pode estar precisando de Cristo agora. Eu lembro que teve um dia que o meu irmão me mandou essa pergunta, tem muitos anos. Meu irmão falou assim, qual foi a sua história de conversão? Você lembra do dia que você se converteu? Eu falei, nossa, não sei, difícil. E ele estava fazendo terapia na época e ele falou assim, a minha terapeuta falou que a gente precisa saber desse dia. A gente tem que saber que dia foi que Cristo mudou a nossa vida, que dia que Cristo entrou na nossa vida, que dia que Cristo mudou a nossa história. Porque a gente cresce na igreja, a gente vai se acostumando, né? Jesus sempre está ali, Jesus está do meu lado. Jesus é uma parte da família. E a gente se acostuma e a gente... não, sou crente. Mas não, peraí, mas como assim? Eu lembro que me tocou muito aquele versículo que falava que a gente tinha que estar pronto para responder qual era a razão da nossa fé. Eu lembro que a minha mãe falava muito para mim. E eu ficava assim, qual é a razão da minha fé? Eu não sei, né? A gente estava tão acostumado a estar ali, a repetir versículo, a gente entra em crise. E eu entrei nesse dia aí do gospel funk, apesar da minha mãe não gostar. Eu falei pra ela, não mãe, hoje eu me converti. Nossa, ficou doida aquele dia. Escolher no show do gospel funk? Esse homem não fala nada, você quer? A gente aprende, né? Tem aquela história, aquela frase, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é, né? Os pais vão ensinando, mas chega uma hora que os filhos precisam tomar uma decisão. Né? E aí, às vezes, como o João falou, né? Os meninos vão crescendo, eles vão ficando ali por conveniência, os amigos estão ali, a rede de amigos está ali, né? E aí é uma coisa legal, o cara participa, ou a moça participa de um bocado de coisa bacana, enfim, às vezes falta uma experiência com Deus, às vezes porque essa mesma pessoa ela não se propõe a abrir o coração para isso, né? Porque ela frequenta a igreja como um clube social, na verdade, né? Sim. Quando a intenção da igreja não tem que ser essa, né? Então, muito boa a colocação do João, e o testemunho da Leia é muito, muito bacana, assim, também por conta disso, né? Verdade, como a gente tava comentando, eu falei sobre isso também, que tinha dia que eu começava as doideiras na terça-feira, só ia parar no domingo, pra ir no domingo à noite pra igreja. Era muita doideira. Então, assim, essa galera aí que só frequenta o culto da noite aí também, realmente, né, como você falou, né, pra galera repensar na vida, né, qual o sentido de você estar ali na igreja. Eu tô indo só por causa do clube, meus amigos legais e tal. Cara, você tem que saber realmente, né, eu tenho isso também, uma pessoa ela tem que saber quando ela realmente se converteu. Você precisa saber a data, o dia corretamente. Não sei, tipo assim, você tem que saber o dia que Deus te tocou ali e qual foi a palavra que te levou àquele encontro com Deus, né? Ou aquele reencontro com Deus, né? Então, assim, é muito importante para o cristão saber disso. E é isso aí.
Tenho só uma pergunta para fazer, até Vinícius, aproveitar que ele é estudante psicólogo, e a pergunta também a terapeuta aí do irmão da Leia, mas tem que saber o dia mesmo, assim, dia, mês e ano, porque eu não lembro não, cara. Aí também já é demais, né? É o momento, né? Não, vocês verem, cara. Eu lembro rapidinho. De dia, mês e ano, foram datas fáceis para mim. Vai falar do Flamengo de novo. Dessa vez eu nem precisei, vocês que... Mas assim, pra mim foi um marco tão importante na minha história, que eu consigo lembrar os dias, né? Porque eu lembro do Réveillon de 2002 para 2003, e aí eu lembro do sábado, do segundo sábado do mês de fevereiro. E também aí o meu batismo foi 1 ano e 1 dia depois, aí ficou fácil memorizar. Mas assim, o que a gente precisa é de estabelecer marcos na nossa vida, né? O marco, por exemplo, Jesus é o marco da nossa vida, porque ele é o marco que muda a nossa história. Muda a história da humanidade, né? Tanto é que a humanidade, né, o Cronos, o nosso é dividido em antes e depois de Cristo, né? Então, a gente precisa desses marcos, porque são esses marcos que quando a gente olha para trás, a gente percebe a mudança, entendeu? Então eu sempre trabalho dessa forma, com um marco na minha vida. Eu tenho, assim, vários, né? O 23 de novembro foi um, viu, Leia? De 2019. Obrigada. Né? É nós e mais 40 milhões, né? E é um marco, né? É um marco. Por que é um marco, assim? Minha mãe contava a história de dezembro de 81, não era nascido. Então eu ficava pensando, quando que eu vou ter a minha história? E aí veio o dia 23 de novembro, então é um marco, né? Então, galera, a gente tá chegando ao fim desse podcast. A gente contou nossa história já. Você viu como Jesus encontrou a gente. Como o Vini falou, nesse momento agora a gente queria te desafiar a você olhar para sua vida e descobrir quais são os marcos da sua vida, onde Jesus te encontrou, e pensar aí, né, lembrar, reavivar sua memória e talvez, como a Leia bem disse, renovar o seu compromisso com Deus e contar sua história para as pessoas. Conte para eles, né, como apareceu no Twitter tempos atrás uma campanha muito legal chamada Conte para Eles, onde a galera estava contando a história de conversão deles. Faça como o João Marcos aí no Instagram, faça um breve vídeo contando a sua história, ou nos stories, ou enfim, do jeito que você achar mais criativo, conta para eles, conta para todo mundo como é que é a sua história de conversão, como é que Jesus te encontrou, e aí marca nosso perfil do podcast. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter. Marca a gente lá, a gente vai ficar muito feliz de ver. E se você fizer isso, é claro que a gente vai lembrar de você nos salves e recados, vai mandar um salve especial para você. Então, eu só posso deixar um abraço no seu coração. Um beijo no seu coração. Um abraço no seu coração. Away. Fica com Deus, gente. Eu tenho que criar umas frases pra ir embora também. Vou pensar. Ei, peraí, não vai embora ainda não. Ainda tem os salvos e recados para você ouvir. Isso aí, galera, chegou a hora mais esperada, mais aguardada por você que ouve o nosso podcast, que tá ligadinho, que comenta lá no nosso Instagram, que compartilha as nossas publicações, que compartilha o link, que marca o podcast nas suas publicações, a nossa hora dos salves e recados, e você fica aí ligadinho, só torcendo para ganhar aquele salve exclusivo aqui da nossa galera do podcast. Hoje, o nosso salve super especial vai para o Adriano Wilker. Ele é lá de Fortaleza. Um super salve para você, Adriano. Muito obrigada pela sua audiência no nosso podcast. Muito obrigada pelo seu feedback, por tudo que você aprendeu com o nosso podcast, você compartilhou com a gente.
continue assistindo, ouvindo o nosso podcast e que Deus abençoe você e que através do nosso podcast, dos nossos episódios, Deus possa continuar falando no seu coração. Hoje também a gente vai mandar um super salve pro Elber Joaquim. Ele é lá de Natal. Super legal o Elber. Ele compartilhou no stories dele uma publicação do nosso podcast, compartilhou o nosso episódio e nos marcou. Então, vai aqui o seu super salve, Elber. Muito obrigada porque você ouve o nosso podcast. Que Deus continue falando no seu coração através dos nossos episódios e continue aí ligadinho com a gente. Continue compartilhando, continue chamando mais pessoas para ouvir esse conteúdo e que Deus continue abençoando a sua vida também. E um super salve para o G. Hoffman, ele que participou do nosso penúltimo episódio, que falou sobre música cristã. Ele também compartilhou aí com a galera. A gente quer deixar aqui o nosso super obrigado por você ter participado com a gente, G. Hoffman, do nosso episódio do podcast. E a gente também quer agradecer porque você compartilhou, porque você colocou aí pra galera também ouvir. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério e que toda a sua caminhada seja guiada pelo nosso Senhor. E agora a gente também vai pro nosso super recado. Tem promoção nova na área, hein, galera? Você que não ganhou o último sorteio que a gente fez do livro Ego Transformado, agora é a sua chance. A gente vai sortear o livro Escritos Modernos de um Jovem Sabido, escrito por ninguém mais, ninguém menos que João Marcos. É o nosso participante aqui do nosso podcast. Então, se você quer ganhar esse super livro do João, um super livro que vai te abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a sua caminhada com Cristo, não deixa de participar. Esse sorteio vai acontecer quando a gente atingir 200 seguidores no nosso Instagram. Então, não deixa de curtir. Compartilha com todo mundo, chama a galera para curtir, para comentar, para compartilhar, porque logo, logo a gente vai sair com esse sorteio. E quem sabe você não é o sortudo da vez.